a ladeira abaixo, penúltimo colocado no campeonato da Série B? Acredito que seja falta de planejamento, né? O Santa Cruz, quando desceu da Série A para a Série B, já foi uma falta de planejamento e agora tende aí a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, justamente por essa falta de planejamento da equipe que não se encontra. Você vê que o Santa Cruz sempre teve a torcida a favor, continua tendo uma torcida muito grande lá em Pernambuco, só que o que acontece é que realmente falta planejamento para a equipe esse ano. Alex, isso parece uma síndrome, né? O time que cai da Série A para a Série B, ele já vai direto de elevador, né? Para a Série C, né? E essa questão do Vanderlei Paiva aí, você acha que você não concordou quando ele falou com essa questão do grupo aí? Porque ele comentou de que ele tem um bom elenco, né? Ele tem um bom elenco, mas a gente tem que usar as peças no elenco de uma maneira certa, né? Não adianta nada eu ter um motor de uma Ferrari e não conseguir montá-lo, né? Exatamente. O que acontece? Deixou o Adrianinho no banco, sendo que eu também concordo que já vinha com o ritmo de jogo, já vinha jogando com o Alain Delon, né? Deixou no banco de reservas. E aí ontem as laterais, você vê que não jogaram na partida de ontem. O Bruno de Jesus não estava bem e o Patrick também não estava bem. O que aconteceu? Ele colocou o Rafael Toledo na segunda etapa, melhorou um pouquinho ali o jogo, mas as alterações foram fundamentais, porque o Adrianinho fez o passe para um gol, o Reinaldo Aleluia fez o passe para o último gol e o Rafael Toledo fez o gol de falta. Agora, Alex, o torcedor sempre tem... Até do Léo Guerreiro, né? O Léo Guerreiro que atuou no Brasiliense um tempo, foi pego no exame também com cocaína, né? E teve que cumprir, vai ter que cumprir os 120 dias. Até porque ele não pediu recurso no caso dele, né? Ele então manifestou que de repente usou mesmo, não pediu recurso. Ele acreditou que o negócio era sério. Ele aceitou, mas a punição dele não foi só pelo fato da cocaína. O fato que ele tinha ido disputar uma final lá no Paranoá, do final da Liga de... E o Petkovic, será que ele ainda... Você podia fazer uma matéria para saber se ele é o mais rodado do Brasil? Eu gostaria de ver isso no Caderno Torcida. Né? Porque ele realmente já passou por... Só não passou no Botafogo, no Rio de Janeiro, Por enquanto, né? Por enquanto, tá com 34, vai jogar até uns 44. De repente o Botafogo quer voltar àquela política de contratar aí jogadores velhos, antigos, igual naquela época que tinha Carlos Alberto, esses jogadores agora que estão passando no Brasiliense, talvez volte para o Botafogo essa política e de repente ele volta. Sendo até que o Túlio também volte, talvez, para marcar o gol 1000 lá, né, no Botafogo. Rafael, o que passa na relação a isso é que se o jogador ele não está no ambiente de trabalho dele, ele pode beber, pode fazer o que ele bem entender. Mas você acha que ele pode dar um vexame igual o Robinho fez? Não. Ali foi uma situação mesmo que ficou feia para o Robinho. Ele é o Robinho, ele é o camisa 10 da seleção brasileira. Né? Ele é um ídolo também, justamente igual foi comentado, para a criança, para quem assiste, né? Você aparecer num programa de televisão embriagado não tem sentido, né? Até porque naquele momento ali ele foi lá para de repente falar de futebol, comentar alguma coisa que iria ser perguntado para ele e aí ele aparece bêbado, não pegou bem. E aconteceu um lance agora até com o Eurico. Depois do treinamento teve aí uma discussão entre o Ron Dennis e o Hamilton, né? E parece que lá o clima não está tão bom também entre os pilotos. O Alonso não aceita essa posição dele de estar atrás do Hamilton e o Hamilton também parece que não está gostando muito do que está acontecendo, não. Até porque o Alonso ele é muito fresco, né, Alex? Ele é um cara chato pra caramba. Não dá esses vexames. Planejar, né? A gente volta aí novamente a palavra planejamento. E o esportivo no início do ano no início do segundo semestre, a gente pensava que seria uma equipe favorita a uma das vagas, porque fez aquele jantar, reunindo jogadores, falando quem estaria, né, participando da Série C, e foi o vexame que foi. E o Ceilândia, um dia antes da estreia contra o Atlético Goianiense, foi descobrir na CBF que não tinha não poderia contar com 2 jogadores que estavam suspensos, teriam que cumprir suspensão do campeonato antigo ainda. Então, você já começa daí uma falta de planejamento já no primeiro jogo, já desanda o time todinho para a competição inteira. O futebol de Brasília é um futebol que está crescendo. Pode dar a sua opinião, Edson, com o coração botafoguense aí? Não, eu concordo com o Rafael a parte de que o São Paulo tem um grande elenco, tem um time já qualificado, que é um time que há muito tempo vem jogando junto, algumas mudanças, mas com o elenco já formado. Mas o Botafogo também, eu acho que são os 2 candidatos esse ano ao título, porque o Botafogo, o Cuca fez um grande trabalho
e resgatou, pegou alguns jogadores e resgatou os próprios jogadores que estavam no Botafogo, que não vinham atuando bem, ele resgatou e fez com um grande time esse ano. Muito bem, quero agradecer aos nossos convidados, agradecer ao Edson Ferreira, que é do Jornal de Brasília. Obrigado, Edson. E eu continuo lendo o Caderno Torcida e volto a repetir, é o melhor caderno de esportes do jornal impresso aqui no Distrito Federal. É sem dúvida alguma o Caderno Torcida. Leva um abraço para todos lá, tá? Ok, obrigado, Domingos, pela oportunidade. Sempre que puder eu gostaria de estar aqui. Alex.